Os irmãos podem abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Hoje nós vamos nos adentrar um pouco mais aqui nas histórias, né, que muito nos edificam. Aqui em Êxodo, nós vamos aprender, vamos ver, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, algumas lições para as nossas vidas. E o tema da nossa mensagem hoje é: faça o melhor. O que vem depois disso é responsabilidade de Deus. Porque é sempre assim. A gente vai fazer o nosso melhor. Se você fizer bem feito ou que fizer mal feito, e por mais que você dê tudo de si, a vontade de Deus é que vai prevalecer, né? Então, o sim ou não vem da boca do Senhor. E lá em Êxodo, no capítulo 1, do versículo 6, conta uma história bem dramática. E é importante, eu vim até aqui, que eu ia começar lá do versículo 15, mas eu achei interessante saber, assim, relembrar essa parte, porque isso faz toda a diferença para a gente entender o contexto desse momento de aflição que esse povo vivia. Amém? Êxodo, capítulo 1. Êxodo 1, no versículo 6 até o 12, diz assim: Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem e que seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Então, esse foi um contexto para algo bem dramático. Veja que eles falam: usemos de astúcia para com eles. Ou seja, eles estavam querendo realmente usar aqui da desonestidade, da esperteza e do poder que tinha nas mãos deles ali naquele momento. Então, eles ali foram tiranos e tiveram uma atitude que só mesmo pela fé com Cristo é que poderia ter um desfecho diferente daquilo que eles planejaram, porque eles queriam exterminar, diminuir, pelo menos, porque eles não queriam eliminar todos os hebreus, que eles precisavam da força escrava. Porém, eles precisavam diminuir a sua força, eles precisavam diminuir a quantidade de homens que ali estavam. E eu quero que os irmãos guardem bem uma frase em seus corações. Para agora, para a semana, para a vida. Aquilo que eu entrego nas mãos de Deus, no tempo certo, o Senhor vai me devolver em forma de milagre. Pensa nessa frase. Se eu entreguei para o Senhor, no tempo certo, isso vai voltar em forma de milagre. Amém? E aí eu tenho uma pergunta, diante desse contexto, eu tenho uma pergunta para que a gente possa refletir, possa pensar, não precisa responder, não. Em sua vida, você está fazendo o melhor ou o possível? Pensa, não precisa responder. O que eu e você temos feito no nosso dia a dia? É o melhor com aquilo que você tem? Ou você está fazendo o possível? É o que dá para ser feito. Então, é isso aí que tem para hoje, né? Então, que a gente possa refletir nessa questão e ver agora com essa história aqui que fazer o melhor tem grandes recompensas no Senhor. Mas assim, não é a questão de ser o melhor do mundo. É o seu melhor. O que você pode fazer de melhor. Nossa, fulano faz muito melhor. Eu falei, não, você está dando o seu máximo? Se tá beleza. Quando a gente deixa de procurar fazer o melhor na condição que a gente tem e fica habituado a fazer apenas o possível,
dizendo que está difícil, que não temos condições, que as coisas não estão favoráveis, a gente cai na mediocridade. Aí eu quero chamar a atenção para essa palavra. Muita gente tem, quando chama alguém de medíocre, tem isso quase como um xingamento. Aí vamos esclarecer. O que é medíocre? É mediano. Está na média. Não tem nada de extraordinário naquilo ou naquela pessoa. Né? Falou, nossa, fulano de tal é tão medíocre. Eu falei, nossa, como é que você fala um trem desse pro outro, misericórdia? Eu falei, não, você está falando que está na média. Né? Você está só falando que ele está igual todo mundo. Né? E é aquilo que as mães sempre falam para os filhos. Ah, mas todo mundo faz aquilo. Foi você não é todo mundo. Por quê? Porque a mãe quer que o filho não seja medíocre. A gente quer que eles se sobressaia, que faça melhor. Que aí, quando fala, nossa, só tirou esse aqui de nota? Ele, ah, mãe, mas, né, fulano de tal tira menos que eu. Aí, quando eu reclamo da letra do tal, você precisa ver a letra do fulano, do ciclano. Eu falei, eu não quero saber da letra deles. Então, assim, a gente não quer que o nosso filho fique dali olhando só o raso, vendo só, se baseando por aquilo que é mínimo. A gente quer que ele melhore, quer que sobressaia, né? Quer que passe diante sem dificuldade, né? Não, Suede, sem precisar dos trabalhos da Ingrid para ensinar matemática. Então, a gente quer que o filho dê o seu melhor. Assim é o Senhor. Deus é da mesma forma. E olha só, lá em Colossenses 3:17, Deus nos ordena, Deus nos ensina. Lá em Colossenses 3:17, Deus fala: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente fizer, você não está fazendo para qualquer um. E isso eu assim, meio que aprendi na prática, com a experiência. A nossa igreja era lá em cima ainda. Eu trabalhava na Ciasa, lembra, pastor, na concessionária Ford? Pois é. Aí, depois de um tempo, o meu gerente, que era gerente de serviço, que lá era tudo separadinho, gerente de peça, gerente de serviço, o meu diretamente era o gerente de serviço. Aí, ele era espírita, em algum momento lá ele descobriu que eu era crente. E aí eu senti, sabe, uma certa diferença no tratamento, né? Então, assim, tudo era cobrado e exigido e assim, e eu estava de fato me assentando na roda dos escarnecedores, porque se alguém chegava na minha sala falando mal dele, eu descia a lenha junto com ele, sabe? Sem vigilância, sem santidade, sem sabedoria, era eu, né? Então, assim, aí fulano de tal vinha falar, é porque ele é mesmo, sabe? Aí depois teve um dia que o pastor, com muita sabedoria, né, tocado de Deus, falou, você vai procurar alguém aqui na igreja e vai confessar o seu pecado. Ele falou, mas eu não estou nem pecando. Eu falei, Deus vai te lembrar de algo que você está fazendo que precisa ser corrigido. E você vai confessar o pecado agora para alguém, porque Deus está falando que você precisa se corrigir e tal. Aí foi meio que uma dinâmica assim. Quem estava mais perto de mim era o pastor Ramos. Aí eu fui e contei tudo para ele. Falei, olha, pastor, o negócio é o seguinte, o meu gerente é assim, 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 assado. E ele só ouvindo, sabe, ouvindo eu acabar com o homem. E ele, sei. Falei, e você é o quê? Aí ele, uai, eu sou crente. Falei, então você agora vai ser a luz, vai ser o sal naquele lugar. Aí ele falou, tudo que esse homem pedir para você, você vai largar o que você estiver fazendo e vai fazer o que ele pediu na hora. Você vai dar o seu melhor, seu serviço de excelência ali naquele lugar. E eu falei, mas ele não merece isso. Eu falei, você não vai estar trabalhando ali para Deus. Ou para ele, você vai estar trabalhando ali para Deus. Você não vai estar fazendo isso para o seu gerente. Então, você vai fazer para o Senhor Jesus. Então, isso ficou na minha mente. Tudo que eu fizer é para o Senhor Jesus. Então, eu fui trabalhar com essa mentalidade. Então, quando o povo começava a falar mal dele, por mais que eu queria acrescentar ainda um monte de coisa, eu saía do ambiente, sabe? Eu ia beber água, eu ia fazer qualquer coisa, eu ia, sei lá, tirar xerox de alguma coisa. Eu precisava sair daquele lugar, daquele ambiente, para eu não me sentir tentada a contribuir lá na roda dos escarnecedores, descendo a lenha ainda mais no homem. Aí, e eu comecei a fazer isso. E tudo que ele pedia, eu fazia imediatamente.
E eu já tinha meu trabalho de rotina e tudo. Ele falou: Ah, Denise, estou precisando que você faça tal coisa. Eu falei: Na hora, sabe? Então, assim, e sempre fazia, e fazia o meu melhor, porque eu já não estava mais fazendo para ele. Eu não estava mais fazendo para o patrão, sabe? Eu estava, nem mesmo pelo meu salário, eu estava fazendo para Deus. E aí que as coisas mudaram. Ele começou a me ver diferente, a me tratar diferente e a me ver como uma pessoa competente. E ele chegou a falar numa reunião: se eu tivesse 10 funcionários como a Denise aqui, eu não precisava de mais ninguém. E eu falei, porque tudo que ele precisava eu fazia na hora. E aí a coisa foi mudando, porque ele viu que aquela crente estava fazendo o seu melhor, né? Então ele parou de pegar no meu pé, para honra e glória do Senhor Jesus. Né? E aí quando eu saí de lá, né, assim, já tinha muito amor no meu coração por ele. Eu já estava recebendo beijinho na testa e tudo mais, sabe? Então Deus mudou a história, mudou a situação. E foi tanto que ali, sempre fazendo o melhor, isso criou um hábito de sempre fazer o melhor. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. A Ciasa, que era a concessionária Ford que eu trabalhava, naquele período ali, ela ganhou o prêmio de garantia, como é que é? Processos de garantia número 1 do Brasil. De atendimento, de envio daquelas revisões no centro de retorno, era o centro de retorno de peças em garantia. Então, tudo que cabia a mim, tudo que era da minha competência fazer, eu realmente fiz de excelência, porque eu resolvi fazer para Jesus. E aí isso voltou, né, em forma de reconhecimento, né? Teve um evento que aconteceu em Foz do Iguaçu, ele foi chamado, né, para poder receber prêmios e troféus e não sei o que lá mais, e ensinar como que estava sendo feito. Aí eles fizeram um vídeo, né, lá do nosso processo, do nosso trabalho, como que fazia. Aí me levaram para um estúdio para eu poder gravar como que acontecia. Né? Então, assim, para honra e glória do Senhor Jesus, as coisas mudaram. E bem nessa época, estava em período de reajuste salarial. Em média, o pessoal estava ganhando em torno de 4%, mais ou menos, que eu lembro na época de aumento. Nisso aí, o meu reajuste foi 22%. Né? Então, assim, realmente valeu a pena sair da roda dos escarnecedores e começar a fazer para Deus e não para o homem. Sim, meu bem. Ai, ai. Amém. Então, gente, esse foi só um exemplo dessa questão que fala aqui em Colossenses 3,17, que tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Então, quando a gente coloca isso na prática, na rotina diária, você consegue ver a diferença. E, de fato, a gente pode ver. O Mário Cortella é um filósofo, né? Assim, ele fala muito, ele sobre várias questões em relação a comportamentos. E o que ele diz sobre isso é que você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Então, na condição que você tem, com as ferramentas daquele dia, é o que você tem para fazer o seu melhor. Enquanto as melhores condições, as melhores ferramentas não aparecem para que você possa fazer melhor ainda, né? Então, o que que acontece? Com isso, a gente vai dando bom testemunho para glorificar o nome de Deus em todo lugar, na nossa família, na igreja, no trabalho, na escola, porque ser crente dentro da igreja é muito certinho, muito bonitinho ficar aí, né? Agora, em casa, na rua, na sociedade, no trabalho, na academia, na faculdade, na escola, no mundo, aí fora, é que a gente prova que é luz. É quando a gente começa a iluminar ao nosso redor, fazer a diferença no contexto em que a gente estiver vivendo. Aí é que a gente mostra, de fato, quem somos e damos um bom testemunho para glorificar o nome do Senhor.
E, de acordo com esse contexto, a gente já viu aqui todo esse drama, né? De depois que José e toda aquela geração morreu, e tudo mais que aconteceu, né? E que o rei do Egito, naquele momento, já queria fazer com que diminuísse a força do povo israelita matando os meninos. Aí ele teve um plano. E o plano dele é, assim, sórdido, né? Está lá em Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 a 22. Olha só a ideia dele. Porque ele já queria matar ali na raiz. Já que eles não conseguiam ter, por exemplo, não tinha a ciência ainda de fazer laqueadura naquele momento, então eles falaram, olha, vai nascer menino, beleza, mas aí agora os que nascer homem tem que morrer. E os que nascer mulher vai poder viver. E aí, olha só o que diz aqui nessa parte que fala das parteiras que desobedeceram a Faraó para obedecer a Deus. Elas temeram mais a Deus do que a Faraó. Êxodo 1, do 15 ao 22, diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso se deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Olha só. O que tem lá no Nilo? Eu assisti um vídeo que fala do Nilo agora, recentemente. Não mudou muita coisa. Continua tendo crocodilos. E no Egito continua tendo muitos gatos também. Né? Então, as coisas daquela ambiente, daquela geografia, né, existiram e continuam existindo. Então, eu penso que naquela época, como tudo era mais assim, né, intenso, devia ter até mais crocodilos no Nilo do que tinha agora. O simples fato de ser água para um bebê já era um problema, né? Então, aqui a gente vê que, nesse contexto aqui, vai vir uma pessoa que é chamada Joquebede, que vai viver uma situação desesperadora, né? E ela era uma mulher hebreia vivendo no Egito durante um período de grande opressão. Diz os historiadores, tem um relato que fala do Flávio Joséfo, que diz que naquele período dava para se ouvir os gritos, né, os choros desesperados de amargura, de tristeza das mães hebreias. Então, assim, o contexto naquele ambiente era de morte. E aí, de acordo com os historiadores, diz que se ouvia, sabe, os gritos das hebreias naquele desespero, né, de terem seus filhos arrancados e lançados às águas do rio Nilo. E aqui, na história que mostra sobre o nascimento de Moisés, a gente vai entender um pouco mais essa história, um pouquinho mais a fundo. Olha só. Joquebede era uma mulher da tribo de Levi, né? Ela nasceu lá no Egito, só que lá não tinha essa questão de nacionalidade. Ah, você nasceu igual aqui no Brasil. Até o dia de hoje é assim, né? De acordo com a nossa Constituição, o ius solis, que se você nasceu no Brasil, na terra brasileira, você é brasileiro, se seus pais não estão a serviço do governo original lá da cidade deles. E aí e outras situações, mas assim, em regra, quem nasce no Brasil é brasileiro. E no Egito, não era assim. Ah, quem nasceu no Egito é egípcio. Não, eles eram hebreus. Então,
Pois é. Então, no Egito era dessa forma. Eles tinham o povo egípcio e o povo hebreu. Porém, Joquebede era nascida, mesmo porque eles passaram mais de 400 anos ali. Então, todo o povo hebreu era nascido no Egito, porém, era hebreu. Seus costumes, sua fé, seu Deus era hebreu. Então, não era a terra que definia quem eles eram. E aí, o que acontece? Ela se casou com seu sobrinho, Arão, isso vai ser falado lá em Êxodo 6:20, né? E a Bíblia fala que eles tiveram lá 3 filhos. E olha só o que diz aqui em Êxodo 2. Vou ler esse pedaço, porque ele já explica muita coisa. Êxodo 2, de 1 a 10. Isso, do versículo 1 a 10. Foi-se um homem na casa de Levi e casou-se com a descendente de Levi. Aí aqui a gente já sabe que é Arão e Joquebede. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Quando fala aqui que ela viu a criança, ela olhou e observou todos os detalhes. No ver a criança, ela não só abriu o cesto, nossa, é um menino qualquer. Não, ela viu a criança. E quando ela fala que este é um menino dos hebreus, é porque diz que naquele período lá, as próprias hebreias já teciam o seu pano. Elas tinham uma propriedade diferente lá, com o recurso que existia na época, elas faziam os próprios tecidos para fazer as próprias roupas. Para além disso, eles eram hebreus na terra do Egito. E o que o povo os hebreus faziam? A aliança de Abraão, ou seja, a circuncisão ao 8º dia. Então, a partir desse momento, ela viu que Moisés era circuncidado. Ali ela já sabia, por mais que não tivesse pano nenhum, já sabia que era filho de hebreu, porque ali tinha um símbolo da aliança de Abraão. Porque quando Deus solicitou essa aliança, esse ato de fé de Abraão, Isaac tinha 8 dias de nascido. Ismael tinha 13 anos. E foi ruim para Ismael, porque já tinha 13 anos e foi circuncidado ali naquela idade. E Isaac tinha 8 dias. E até os dias de hoje, os judeus fazem a circuncisão, é uma celebração, uma cerimônia muito bonita. Até vi no vídeo, né? No YouTube mostra uma moça que teve, tudo é o pai que faz, juntamente com os sacerdotes e tudo mais, no 8º dia de nascimento. Então, aqui, Moisés tinha passado pela mesma coisa. Porque aqui está falando que a mãe cuidou dele e guardou ele por 3 meses. Ou seja, ele já tinha mais tempo de vida quando ele foi encontrado. A circuncisão é feita no 8º dia de nascido. Então, essa já era a marca, que ele era diferente, que ele não era um egípcio. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó: Querem que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama, que é aquela ama de leite, né? E te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e cria, para que pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, presta atenção nesse pedaço. Quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei.
Então, aqui a gente vai ver a coragem de Joquebede, porque ela protegeu seu filho. A gente vai aprender aqui que ela fez o seu melhor sim, enquanto pôde fazer, enquanto estava em suas mãos fazer. Então, tudo isso aqui foi muito providência divina. Quando ela não pôde mais escondê-lo, ela fez uma pequena arca de junto e a impermeabilizou com betume e pinche e colocou o seu filho no rio Nilo, confiando a vida dele aos cuidados de Deus. Qual que era a sentença que Faraó, o rei dos egípcios aqui, tinha dado? Que todo menino que nascesse fosse lançado no rio. Joquebede acabou fazendo isso. Ela colocou no rio. Só que ele não falou que jeito que era para pôr no rio, né? Então, ela deu o seu jeito. Outra coisa interessante que eu fiquei sabendo é que era costume entre as hebreias saber fazer as coisas. Por exemplo, tecer como esses artesãos que faz bastante coisas diferentes e coisas para o lar e muitos utensílios. Então, diz que as próprias hebreias tinham essa competência. Elas faziam suas, sim, faziam seus cestos, grandes, assim, e muitas coisas. E aí, pensa num cesto que ficou bem feito. Foi esse que Joquebede fez, com toda a amarração, com todo o capricho, no tempo que ela teve, porque ali a hora ia chegar que ela já não poderia mais calar a voz do menino. Em algum momento, essa criança, porque quem é mãe sabe que o que o menino menos sabe fazer é silêncio. Aí, né, lembra, Heitor, quando seu pai falava, coopera, Heitor, e ele pequenininho, eu vou cooperar, eu vou cooperar. Tem um vídeo do Heitor falando isso, eu vou cooperar. Aí, então, criança não faz silêncio. E o bebê, quanto menos. Ah, se eu tô com cólica, se eu tô com fome, que se lasca o mundo, vai chorar mesmo. Né? Então, Joquebede estava passando apertado. E ela sabia que tudo ali precisava ser resolvido. Mas ela não queria jamais exterminar com a vida do próprio filho. Então, o que acontece? Nós não temos o controle de tudo, mas Deus tem. Você não tem, mas o Senhor, o Deus eterno, ele tem o controle de tudo. E aí o que acontece? Joquebede fez tudo o que pôde e enquanto pôde, fez o melhor que ela tinha, com o material que ela tinha. Porque lá, de acordo com o que a gente leu aqui, o tal do junco nascia na beira do rio Nilo. Ela foi lá, pegou o melhor, fez aquele cesto mais caprichado, mais amarrado, por mais que ela quisesse. Eu falei, ainda assim entraria água. Então, o que ela fez? Ela impermeabilizou, usou pinche, usou betume, fez de tudo ali para poder o negócio ficar perfeito, de excelência. Porque ela entendeu e ela deu tudo de si. Ela entendeu que ela precisava fazer algo para tentar salvar o seu filho. Então ela deu o seu melhor e não esperou condições favoráveis. Eu até ouvi uma pregação que falava que Joquebede, se pudesse, faria um cesto de ouro. Tipo assim, uma urna, como se fosse uma urna funerária, né, para se despedir do seu filho. Só que, na verdade, se fosse esse melhor, teria afundado, porque ouro pesa. Então, o que ela tem de oportunidade? E Deus sempre nos dá para resolver as questões, os problemas, tudo que você precisa estará ao seu redor. E ali estava, muito perto. O junco nascia na beira do rio Nilo. E ela usou disso e fez o que podia ser feito da melhor maneira possível. Então, o que a gente aprende? Que enquanto houver forças e oportunidade, faça tudo que estiver a seu alcance. E o restante é com Deus. É o Senhor que vai decidir. Falar, se Deus quiser, literalmente. Porque aí é o que Ele quiser, é o que vai acontecer. Então, qual que é a nossa função? É não sair por aí resmungando, murmurando que isso não dá certo, que a vida é assim mesmo. E o que eu posso fazer se os filhos de todo mundo estão morrendo, o meu vai morrer também? Não, você pode fazer algo? Lute até o fim.
né? Então, faça o que for preciso e não sim, e o que eu posso fazer? Lembra da nossa primeira perguntinha? Se você está fazendo o melhor ou o possível? Então, a gente precisa sempre fazer o nosso melhor e não somente o que é possível. Veja a atitude que Joquebede teve. Lá em Hebreus 11, 23, diz que, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Porque pensa bem, a situação que Joquebede e Arão estavam vivendo. Eles já tinham Arão e Miriam, já tinham 2 filhos. Aí vem um decreto desse. As mulheradas tá tudo gritando ao redor da casa de Joquebede, porque a partir do momento que descobre que o filho é um menino, esse menino estava com a sentença de morte e ia ser lançado no Rio Nilo, já que as parteiras hebreias não estavam mais matando ninguém. E aí, o que acontece? Joquebede decide, então. Ficou grávida. Falei, ok, né? Deus vai me agraciar nisso aí. Falei, porque já seria uma mulher de muita coragem, né? Falei, nossa, eu vou constituir minha família, eu vou ter filhos nesse tempo. Daí a gente pensa para os nossos dias. Olha o jeito que o mundo tá. O nosso Egito agora, a coisa tá arrochando. Nas escolas, né? Na televisão, na internet e por aí no mundo afora. Então tá meio que arriscado criar filhas nesse tempo, porque as chances de perdê-lo para o mundo são grandes. É arriscado, mas a gente não vai se encovardar. A gente precisa ser fiel ao Senhor e entregar esse filho ao Senhor, que ele vai voltar para mim e será um servo de Deus e ele voltará, como a gente tinha visto aqui, em forma de milagre. Aquilo que eu entrego nas mãos de Deus no tempo certo, o Senhor vai devolver em forma de milagre. E foi nessa fé que Joquebede seguiu. Ela não temeu a opressão e a morte, caso seu filho fosse ser homem, assim como foi. Ela observa que ele era bonito. E aqui eu achei algo muito interessante. Essa palavra bonito, no sentido e no contexto que foi empregada ali na Bíblia, ela não significa apenas beleza. Ela traz um sentido de capacidade de sobrevivência. No original, ela percebe que o bebê teria chances de permanecer vivo e que tinha algo especial nele. Quando fala que ela teve o filho e que os pais observaram que ele era bonito. Ele não tinha só bela aparência, ele era forte. Ele tinha formoso, tinha algo de especial nele. Falei, sim, ele já chegou com um quê de diferença, sabe? Assim, alguma coisa aquele menino tinha. Ele não era só um bebezinho bonitinho e fofo. Ele tinha algo de especial nele. Então, no original, fala que era nesse contexto que diz que ele era bonito, que na verdade ele teria chances de permanecer vivo porque tinha algo de especial nele. Joquebede sabia que ela tinha limitações, mas o seu Deus não era limitado. E nessa fé, ela seguiu. Olha só, há circunstâncias de nossas vidas que falamos assim: Senhor, só eu estou passando por isso. Quantas vezes a gente escuta por aí falando: Nossa, só acontece comigo essas coisas. Por que será? Talvez que é porque justamente só você vai poder dizer amanhã ou depois que foi por meio de você que Deus fez uma obra, você foi um canal, né? Talvez seja por isso que amanhã você vai poder contar essa história para a glória de Deus, porque há coisas que Deus nos faz passar, porque amanhã elas serão instrumentos de milagre na vida de outras pessoas. Então, para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Como a gente já estudou aqui, o Senhor tem prazer em abençoar aos seus filhos. Você fica com a bênção e ele fica com a glória. O nome dele deve ser glorificado. O rio Nilo, naquele contexto, era símbolo de morte para os hebreus.
mas pela graciosa providência divina tornou-se meio pelo qual a vida de Moisés foi preservada. Então, o rei mandou jogar o menino no rio. Joquebede, depois de 3 meses, quando não pôde mais escondê-lo, fez tudo o que fez e sim, obedeceu. Colocou ele no rio. E aí, quando ele coloca lá, já não era mais para a morte, mas para que ele vivesse, porque ela tinha essa crença, falando, algum egípcio vai achar, vai ouvir o choro do bebê, vai se compadecer e vai preservar a vida dele. Então ela não sabia, nem passava de longe que logo a princesa, a filha de Faraó, ia achar, mas ela tinha em seu íntimo a esperança que algum egípcio pudesse achar. E o egípcio que não estava sob o decreto poderia criá-lo, né? E Deus faz muito melhor do que aquilo que a gente pensa. Muitos pais ou mães se preocupam em construir um futuro, um lugar seguro para a sua geração. No entanto, o nosso papel é proteger, sim, é guardar, sim, porém, entregar para Deus, porque no tempo certo, o Senhor sabe o que fazer com tudo isso. Porque, na verdade, é o próprio Deus que guarda para cumprir os propósitos que ele determinou. Já não tem aquela passagem que fala que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela? Dessa mesma forma acontece. Então, porque é o próprio Deus, a obra é dele. Então, ele vai fazer um extraordinário, porque o maior interessado nessa bênção é ele mesmo, né? Então, uma vez que entregou no altar, descanse seu coração. Nessa história, nós vemos o zelo de Deus em resolver problemas. Sabe o Deus da providência que chega junto? Nossa, como Deus é tremendo. Deus, ele resolveu um problema sentimental de Joquebede e do próprio Moisés. Olha só, quando a filha de Faraó entrega ele para essa hebreia, falou, não, ele precisa de uma ama de leite aqui, cuida dele para mim e depois você me entrega. O que Deus resolveu com isso? Ele foi ser criado por alguém que o amasse. A mãe dele amamentou, né, o próprio filho. O menino foi ser cuidado emocionalmente pela própria mãe. Então, para o bebê, foi só uma breve separação. Foi que dentro de pouco tempo ele voltou para os braços dela. Sim, claro, esse é o outro problema que foi resolvido também. Tá vendo? Outra providência. Olha só, que bênção. O acaso é a maneira de Deus fazer o milagre. Que bonito. Deus também ele resolveu o problema da educação religiosa, porque é com a mãe que o filho aprende a ser crente, né? A influência de Joquebede na formatura do futuro libertador. Durante o tempo em que Moisés esteve sob os cuidados de Joquebede, ela provavelmente lhe ensinou sobre suas raízes hebraicas e a fé no Deus de Israel. Esses ensinamentos foram fundamentais para moldar Moisés, que mais tarde se tornaria o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E o terceiro problema que Deus resolveu com tudo isso foi justamente o econômico. Porque a partir daquele momento, aquela mãe que era perseguida, caçada, vigiada, passou agora a ser paga para cuidar do seu próprio filho. Já podia sair de casa, andar com ele no braço e estava tudo bem, obrigado. Sabe? Porque estava tudo certo e ainda estava recebendo salário, né? E que, olha só, menina, a gente pensa uma coisa e Deus faz muito melhor. Se esse menino tivesse nascido em condições normais, no natural ali, a coisa teria sido diferente. Essa criança não teria tido acesso à melhor universidade que tinha no Egito. Eram os ensinamentos entre os sábios do palácio. Sim, esse menino não seria doutor em todas as ciências do Egito. Não teria o status que teve na nação para se tornar um libertador do seu povo. Porque além de ser conhecido no palácio, ele como era ali tido como filho da realeza, ele também era conhecido entre os escravos. Então ele teve notoriedade. Ele ficou conhecido entre o povo egípcio e entre o povo de Israel. E isso foi fundamental. Deus, ele é soberano, ele é o Deus da providência. E olha só, isso é para guardar no coração, hein?
Quando você acha que a coisa saiu do controle, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Quando você pensa, nossa, agora já era, já deu, acabou, não tem mais jeito, Deus entra. Fala, não, agora que não é mais, não está mais nas suas mãos, você já fez o seu melhor, agora é minha vez. Aí é a hora que Deus começa a agir. No capítulo 7, no versículo 22 de Atos, é confirmado isso. Olha só, sobre a questão dessa vida acadêmica aí de Moisés. O que fala lá em Atos 7, 22? Que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, esse homem foi muito bem preparado. Cada lição que ele aprendia no palácio era uma preparação para a missão que Deus havia lhe confiado. Embora cercado pela cultura egípcia, Moisés mantinha em si a chama do Deus de Israel acesa pelas sementes plantadas no coração dele lá na tenra infância por sua mãe Joquebede. Então, às vezes ele podia até meio que, não estou nem pensando nisso, mas já foi plantada a semente, ela está lá dentro. No tempo certo ela ia germinar. Sim. Olha só. E aí, o que acontece? A dualidade da vida o preparava para ser um líder capaz de entender tanto a opressão do seu povo, quanto a dinâmica do poder que o Egito exercia ali na região. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, afirma que, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da Faraó, como é que é? Chamado de filho da filha de Faraó. Ele se recusou. Quando ele teve todo o conhecimento, teve a clareza de tudo isso, ele não quis mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Sua identidade estava ancorada em algo maior do que os títulos e as realezas. A entrega de Moisés à filha de Faraó era parte do plano soberano de Deus. Tudo isso fazia parte lá do script que Deus já tinha desenhado para a vida dele. Joquebede, mesmo com o coração apertado, confiava que o propósito divino seria cumprido e Deus usava os caminhos mais improváveis para moldar o futuro libertador de Israel. Então, tudo que Deus fez, todo detalhe, cada momento da vida de Moisés estava sob o controle de Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 21, nos lembra uma coisa muito importante. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Joquebede queria que seu filho tivesse uma vida normal e que ele vivesse. Eu vou colocar ele no rio, fez toda aquela preparação lá naquele cesto para que ele vivesse. Mas ela não queria saber assim, como que será o futuro dele? Será que ele vai estudar? E como é que vai ser? Não, ela queria que ele vivesse. Porém, Deus queria algo muito além, que ele se tornasse o libertador do povo de Israel. Porque o propósito do Senhor é muito maior do que aquilo que fica em nosso coração. E o que a gente aprende com isso? Que o tempo que Moisés passaria na corte não seria um afastamento de Deus. Era um momento necessário que ele precisava aprender tudo o que aprendeu, mas também foi uma fase de preparação. Ele estava sendo treinado para enfrentar o faraó e liderar o povo de Deus rumo à liberdade. E assim, cada passo de Moisés dentro do palácio o aproximava mais do seu destino. Ainda que ele não pudesse ver o plano completo naquele momento. Mas aconteceu da maneira que Deus realmente queria que acontecesse. Então, eu vou chamar a atenção de vocês agora para umas particularidades de um milagre. Olha só tudo que Deus faz. Como todas as outras coisas cooperam para que isso aconteça. Moisés, ele foi salvo num plano familiar. Não foi só a ideia de Joquebede. Ela teve ali a complemento, a ajuda, sabe, de toda a família. Porque, além de Joquebede e Moisés, tinha Arão, o pai, Arão, o filho mais velho, Miriam, a filha do meio. Ali, nesse plano familiar, houve cumplicidade entre os integrantes da casa. Foi fundamental para que o bebê tivesse sua vida poupada. Teve sigilo, teve discrição,
Ninguém saiu falando, nossa, você sabia que minha mãe teve um neném? Sabe? Não, não teve conversas aleatórias. Eles ficaram reclusos em sua casa e faziam o que faziam de fora, mas o que passava dentro de casa ficava dentro de casa. Porque era necessário esse tempo, esse cuidado. E ali não foi só a habilidade da Joquebede em fazer cestos muito bem feitos, foi também a esperteza de Miriam. Aí você fica pensando, imagina, era num período de grande opressão, criança, já não tinha voz nenhuma. Além de ser criança, era escrava, menos ainda. Além de ser criança, escrava, então era menina, pronto, já era, ninguém te escuta, sabe? Você não existe. E aí, de repente, ela vai e segue o cesto. E ela foi muito desenvolvida e articulada, porque ela, uma menina hebreia, escrava, tá lá de bobeira, né? Andando ali do rio Nilo e tudo. E aí é de ver que a princesa, né, junto com a serva delas, achou o cesto e viu o menino. Ela, oi, princesa, você tá boa? Pois é. Você quer uma mulher hebreia para poder amamentar esse menino? Ela foi muito atrevida para a época e foi fundamental essa iniciativa, porque Deus, né, quando fala que o amor, que o temor lança fora todo medo. Sim. Ah, pensa só. Preparou tudo. Esse menino era muito agraciado, porque não era esses meninos berrentos, né, pastora? Ele era calminho, não chorava à toa. Ele foi chorar na hora que era preciso. Falei, tá lá dentro do cesto, eu preciso ser achado. Põe a boca no mundo e chora, porque é agora. Sabe, eu preciso ser encontrado. E foi naquela hora. Tudo providência. Então, a outra questão que chama a atenção para essas particularidades dos milagres é o tempo de permanência que Joquebede pôde ficar com essa criança. Porque as amas de leite, elas devolviam os filhos para quem elas precisavam, que às vezes assim, a mãe tinha morrido ou era uma criança adotada, então acontecia de ter amas de leite, de você amamentar, porque por algum motivo, alguma tragédia, a mãe biológica não pôde. Qual que era o período de praxe que se costumava a praticar ali na época? Era até o desmame, né? Esses costumes. Sim, olha aí, tá vendo? E ela não te criou, né? Depois que passou o desmame, toma aí, que é seu filho, cria. Sim, entendi. Acontecia essa prática entre as mães que tinham bebês mais ou menos na mesma época, né? E ali o que que acontece? O tempo de permanência de Moisés com sua mãe, ele foi extraordinário para aquele momento, porque ali acontecia de quando a criança desmamava, já entregava para a mãe. Só que Deus é tão zeloso que quem era a mãe? Era a princesa. Falou: não, ó, coloca esse menino aí para poder fazer as coisas sozinho, para ir no banheiro sozinho, para se limpar sozinho. Não me traz assim, porque eu não quero, porque ela é princesa. Então, Joquebede teve tempo para poder cuidar desse menino do jeito que precisava, né? E aí, porém, a Bíblia relata que Joquebede entregou o menino para a filha de Faraó quando já era grande. Olha só o versículo 10. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó. Ou seja, ele não foi logo depois do desmame e ela entregou, não. Então, nisso, ela teve tempo para criar, para ensinar sobre o Deus de Israel e sobre os costumes dos hebreus. No original, a palavra usada para se referir ao cesto impermeável que Joquebede fez para Moisés é a mesma palavra que está no original usada para a arca de Noé. O mesmo termo desse cesto impermeabilizado, dessa arca impermeabilizada, é o mesmo que foi usado para se referir à arca de Noé. Ou seja, aquela mãe fez uma arca de salvação ao seu filho. E ali ela entendia que sua esperança de algum egípcio o encontrar e o criar foi atendida. Outra questão: entre os hebreus cativos no Egito, só tinha Moisés, de homem nascido naquele ano. Por quê?
Porque todos os outros meninos foram exterminados, foram assassinados. Então, entre o povo hebreu, menino nascido naquele ano era Moisés. O único, porque ele foi poupado por ser considerado filho da princesa. Então, nele ninguém tocava. Todos os demais meninos, filhos de hebreias, tiveram seu destino selado lá no Rio Nilo. Então, essas são particularidades que o milagre de Moisés teve. E olha só, o nome da Joquebede, o que significa isso no hebraico? O Senhor é a minha glória. O nome dela já trazia promessa, já trazia aqui e a afirmação de que o Senhor era a glória dela. Em Êxodo 6, 20 e em Números 26, 59, diz que Arão se casou com Joquebede, sua tia, e que ela deu à luz a Arão e a Moisés. Em Êxodo fala só em Arão e a Moisés, né? Porque mulher não era citada. Mas já lá em Números 26, 59, cita essa mesma descrição, porém que fala lá que ela deu à luz a Arão, Moisés e Miriam. Então, aí a gente sabe que ela era mãe de 3 filhos importantes, muito importantes. Lá em Miqueias, capítulo 6, no versículo 4, quando o profeta Miqueias está falando ao povo de Israel acerca das bênçãos que o povo tinha recebido, ele diz: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e diante de ti pus Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, Joquebede foi tão agraciada que ela foi mãe de 3 líderes influentes. Ela só queria que seus filhos vivessem. Seu Deus tinha algo muito maior para ela. Deus fez com que ela fosse mãe de pessoas altamente influentes, que mudaria não só a história do povo de Israel, como também a história universal do nosso mundo, que nos impacta até hoje. Moisés, ele foi o grande libertador. Arão, o sumo sacerdote. E Miriam, profetisa e líder do povo na música. Pessoas de autoridade, importantes, altamente influentes. E aí teve alguém que pesquisando mais aí falou que, na verdade, isso não acontece com outra mãe na Bíblia. Porque a mãe, assim, tem, por exemplo, igual teve em várias casas, digamos, Davi. Davi teve muitos irmãos, mas ele é o mais famoso. Ele se sobressaiu, né? Então, em várias outras situações, a mãe tem um filho, 2, assim, sei lá, que se destacam. No caso de Joquebede, os 3 líderes altamente influentes na história do povo de Israel e na história universal. Então, para a gente terminar, Joquebede deixou um legado que atravessava gerações. Sua fé inabalável em Deus e sua coragem em proteger Moisés em tempos de opressão moldaram o futuro de uma geração inteira, de uma nação inteira. A trajetória de Joquebede nos convida a refletir em que áreas de nossas vidas precisamos demonstrar essa mesma confiança. Como é difícil, né? Mas estamos prontos para entregar os nossos Moisés na mão de Deus, acreditando que Ele cuidará e guiará cada detalhe? Será que a gente está preparado para esse momento de entregar o nosso Moisés, de colocar ele ali na água, de entregar nosso filho assim para as universidades, né? Falei assim, eu fico orando igual a pastora Ludmila. Falei, Senhor da glória, toma conta ali naquela universidade, tudo por conta das coisas que vão ouvir, para que não abalem a sua fé, mas não vão abalar. Por quê? Porque da mesma forma que Joquebede fez, e Deus ensinou, inculca nos teus filhos sobre a fé desse Deus, sabe? Sobre a crença que você tem. Ele não se desviará, porque você ensinou o caminho a que deve seguir. Então, nós temos que crer. Então, hoje, o nosso Egito é o mundão. Ah, mas eu quero ir, sei lá, eu quero estudar, eu quero ir lá fazer não sei o que lá nos Estados Unidos. O coração da mãe fica desse tamanhozinho. Falei, mas vai, que Deus é contigo.
E isso a gente tem que crer e tem que entregar o nosso Moisés, tem que aprender no Senhor. Para finalizar aqui, eu queria só lembrar aqui de um testemunho que a pastora e o pastor tiveram comigo nessa jornada muito difícil. Foi mais ou menos quando o Gustavo nasceu. Gustavo tem 10 anos, mais ou menos por aí. Então a pastora estava cuidando de um bebê, né, em casa. Nisso, meu grandão aqui, Heitor, estava fazendo natação. Na época, ele estudava no São Damiano. Teve uma atividade lá que os meninos sentaram na grama, em cima de um TNT muito fininho lá, e esse menino apareceu com um negócio na pele, era dermatite de contato. Foi no dermatologista, tomou os remédios, tudo, aí ficou limpinha a pele, sumiu todo os carocinhos. E eu falei que beleza, tá curado, bora pra natação. Má ideia, péssima ideia. Aí o que acontece? Foi pra tal da natação, esse menino de tarde começou a inchar o lado, começou a inchar o rosto. E foi tanta coisa acontecendo, aí o Guto nem queria levar. Ele falou, não, isso aí vai ser cachumba. Diz que cachumba cura em casa, o médico nem dá ideia para isso. Aí eu falei, não, mas está errado. Vou no hospital e estava muito angustiado, porque estava inchando muito rápido. Aí o Guto meio sem querer e foi, né? Mas aí chegou lá, o médico falou, ele chama de paroditite, como se fosse o nome científico para cachumba. Não era. Mas, enfim. Aí o homem me deu uns remédios, uma medicação, e falou, olha, precisamos fazer alguns exames, mas o laboratório está fechado, só abre às 6 da manhã. Isso já era 2 horas da manhã. Aí ele falou, vou passar um analgésico para ele diminuir a dor. Você quer passar a noite aqui ou você quer ir embora e volta às 6? Eu falei, eu vou embora e volto às 6. Quando foi para casa, mais ou menos lá para as 3h30, 4 horas da manhã, o Heitor acorda, né, chorando, porque o efeito do analgésico tinha passado, e ele falando, mãe, minha cara vai explodir, minha cara vai explodir. O rosto estava enorme, muito inchado. E aí, quando amanhece o dia, porque nunca demorou tantos anos para amanhecer 2 horas, sabe? Meu Deus, que não amanhecia de jeito nenhum. E aí, amanheceu o dia, deixei o Thales com a minha mãe e fui para o hospital com o Heitor para poder fazer os exames. E chegou lá, um médico preocupado, começou a pesquisar um monte de coisa na internet, pediu licença para a mãe e começou a chamar médico. Eu falei, meu Deus. E aí começou a chamar médicos, não jovenzinho como ele, chamando os médicos experientes. Começou a descer aqueles senhores e senhoras, médicos lá dos seus consultórios, e entrou dentro dessa sala e foi conversar com ele. Aí depois eles não sabiam o que era. Nisso eu estava muito aflita, tinha pedido oração lá no grupo da liderança, e a pastora me liga. Naquela hora eu estava do lado de fora já do laboratório, e aí a pastora falou, o que é que está acontecendo? Aí eu falei, pastora, eles estão preocupados, o Heitor está com o rosto muito inchado, sentindo dor, e eles não sabem o que é. Ela falou, pois nós vamos orar agora e Deus vai revelar. E assim fez. Deus mostrou para essa junta médica o que era. A partir desse momento que a pastora falou, nós vamos orar agora e Deus vai revelar, eu tomei posse dessa palavra. E revelou. Eles descobriram e falaram, olha, isso aqui é dermatite, como é que era? Não era dermatite, era, como é que era, Heitor? Celulite infecciosa. E na minha cabeça, né, assim, de leiga, para mim celulite é que esse trem que a mulher dá aqui. Foi para mim, eu falei, é só aquelas ondinhas em braille lá, né? Falei que para mim celulite era aquilo. Aí ele foi explicar o que era da célula e o it, que era a inflamação, né? Aí ele pegou e falou que aquela celulite infecciosa poderia dar em qualquer parte do corpo que tivesse uma ferida. E o Heitor não tinha ferida de nada. E eu falei, como assim? Eu falei, ele teve alguma coisa? Eu falei, teve. Recentemente ele teve uma dermatite de contato. E ele depois eu levei ele para natação. Ela, pois é. A dermatite abriu os poros. E aí, o que aconteceu? Ele foi para a piscina e tudo que tinha de químico, de bactéria, de um monte de coisa lá, de ruim, achou oportunidade de porta aberta, né? Então, esses poros aí dilatados fez com que ele perdesse a proteção do organismo. E essa bactéria entrou e ali nisso e se alojou perto do rosto. E aí o que o médico falou? O que me acalma é que aonde está a celulite está vermelho, a gente está vendo aos olhos nus. O que me preocupa é que a celulite está perto do cérebro. Se ela chegar até o cérebro,
instintivamente o corpo dele vai desligar. Ele entrará em coma, né? Então aí falou, olha, o tratamento é esse, a medicação é um antibiótico fortíssimo que não é vendido para o popular, sempre para o hospital, e o tratamento tem que ser dentro de um, como é que ele falou? De um ambiente fechado. Ele falou, ele vai precisar ficar em quarentena, ele vai ficar isolado e só você vai poder ficar com ele e tudo, e nós vamos cuidar, só que não temos vaga aqui. Aí passou um tempinho, rapidinho, chegou um outro médico falando lá que conseguiu a vaga, que tinha realmente que transferir ele foi transferido de ambulância e tudo mais. Aí nisso, o pastor tendo que cuidar de Gustavo, pequenininho, dentro de casa, colocou a couraça de justiça e foi lá. Entrou no isolamento, foi lá no hospital e foi ungir o Heitor. Sabe? Eu falei, lava bem sua mão e tal, não sei o quê, porque você tá com o bebê dentro de casa, você estava cuidando do Gustavo, né? E aí, o pastor teve lá, ungiu o Heitor, e ele sentia fome, só que estava tão inchado e a boca ficou tão pequenininha que não entrava nem a colher, sabe? Mas assim, nisso eu já sabia que ia ficar tudo bem, porque Deus estava cuidando e ele não tinha perdido a fome, né? Ele continuava ali querendo viver. E aí, para encerrar, irmãos, eu ali entreguei o meu Moisés, sabe em que momento, pastor? Antes da ambulância chegar, antes de fazer a transferência de hospital, porque eu tinha esquecido de comer, comecei a sentir umas coisas, e alguém perguntou, qual foi a última hora que você comeu? Eu falei, ontem em algum momento, eu não lembrava mais quantas horas eu estava sem comida. Aí eu fui numa lanchonete que tinha lá perto do hospital, sentei lá, e nessa hora foi a minha entrega do meu Moisés. Falei para o Senhor, falei, olha, ele é seu. Se o Senhor quiser levar, ele é seu. Mas vai ter que fazer um trabalho muito grande em mim, porque o Senhor me fez ser mãe. E, por favor, me dê a oportunidade de criá-los, porque se eu tiver que viver sem o meu filho, a obra que o Senhor vai ter que fazer na minha vida vai ser muito maior. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor, eu falei, ele é do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor vai levar e vai me tratar. Se o Senhor me permitir, eu quero criar. E aí, nisso aí, me deu fome, eu consegui comer finalmente alguma coisa. E quando eu voltei para o hospital, a ambulância estava chegando. E a gente fez a transferência, foi para o tal do lugar e ele ficou lá em isolamento e Deus fez a cura dentro de... Isso foi numa segunda, quando foi na sexta-feira, ele estava recebendo alta. E a pastora Ludmila tinha orado por ele, né, e falado que os planos de Satanás era levá-lo, mas os planos do meu Deus era muito maior. Então, naquele momento, quando você realmente descansa e entrega o seu Moisés ao Senhor, deixa ele fazer. Porque o que a gente tinha visto aqui? Que é o Senhor que faz. Qual que é o tema do nosso estudo de hoje? Faça o seu melhor, faça tudo o que você puder, tudo que tiver ao seu alcance. Porque o que vem depois disso é responsabilidade de Deus. Aí já é com ele. Se vai viver ou morrer, a responsabilidade é dele. Então entregue seu Moisés ao Senhor. Porém, antes disso, enquanto estiver em suas mãos, faça o seu melhor e não somente o possível. Amém? Então, para fechar com chave de ouro, no dia que eu saí com esse menino assim do lado, que ele já era grandinho assim, que eu saí do hospital, vocês não têm noção do meu sentimento. Eu penso que nem o povo que ganha milhões na cena, ou que tem uma vitória extremamente grande, algo muito assim notável de realização no mundo, sentiu o que eu senti naquele dia. Eu me senti a pessoa mais vitoriosa do mundo. Nossa, eu estava inchada, assim, parecia, sabe, igual aquele peixe que fica assim, sabe? Um baiacu. Meu Deus, que orgulho era aquele. O Heitor saiu comigo do meu lado ali, andando, sem sequela. Ainda estava um pouquinho inchado, mas estava tudo bem. O rosado da infecção já tinha ido embora. E eu olhei para ele assim, e olhei, falei, esse é meu troféu. Eu olhei para o céu, falei,
Obrigada, Senhor. Nossa, como foi maravilhoso aquela sensação de sair do hospital, de conseguir olhar para o céu e voltar para casa com o meu troféu. Maravilhoso.